E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Batalha de Livros. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Murilo e hoje vocês vão ver a primeira batalha entre os livros A Menina que Roubava Livros e Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Mas isso só depois da nossa nova vinheta. Pessoal, como havia explicado na semana passada, a Batalha de Livros vai acontecer da seguinte maneira. Os livros foram divididos em 10 categorias. Das 10 categorias, nós vamos sortear 5 e vamos fazer análise. Por exemplo, capa, se sair sorteado for capa. Nós vamos analisar a capa dos dois livros, e aí o Murilo vai dar o voto dele e eu vou dar o meu voto. O livro que tiver 2 votos ganha 1 ponto. Se por acaso der empate na votação, os 2 livros marcam pontos. E aí, no final das 5 categorias, o livro que tiver maior pontuação passa para a próxima fase. E aí, se por acaso, após as 5 categorias, der empate, por exemplo, ficar 2-2, nós iremos sortear mais uma categoria e aí o livro que ganhar na categoria passa para a próxima fase. Beleza? Então agora o Murilo vai sortear a primeira categoria de hoje que nós iremos analisar. O Murilo, essa latinha super estilosa. E a primeira categoria é Amor. O romance do livro, que nós iremos analisar agora. Romance. Então, o que será que acontece de romance dentro da história dos homens que não amavam as mulheres e da menina que roubava livros? Bem, dos homens que não amavam as mulheres, nós temos o personagem principal, que é o Mikhail Blomkvist, e a gente pode dizer que ele é o pegador. Ele pega geral. Ele pega a sócia dele, ele pega as mulheres que ele está investigando. Mas o caso mais tórrido dele mesmo é com a menina que ajuda ele a fazer a investigação, que é a Lisbeth, que é uma hacker. E durante os 3 livros, na verdade, a gente está analisando só um aqui, mas durante os 3 livros, eles vivem uma tórrida paixão, um resgata o outro, um ajuda o outro. Mas será que eles ficam juntos no final? E aí é só lendo mesmo. Mas é um amor muito forte que existe entre eles. Diferente, na verdade, porque ela é uma hacker, ele é um jornalista, ela investiga ele antes de conhecer ele, mas, enfim, coisas do amor. E na história de A Menina que Roubava Livros, o romance acontece entre a Liesel e o Hud, que são amigos, mas é um romance mais pré-adolescente, ele é muito inocente ainda, não chega a ser uma paixão, uma coisa mais madura. Até mesmo porque eles estão no meio de uma guerra, tem toda aquela dificuldade, né? Exatamente. Então fica complicado pra eles. Eles são praticamente crianças ainda, são né? Crianças, saindo da infância, né? Então, Murilo, seu voto vai para quem, então? Meu voto vai para Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Porque eu acho que o romance dele é uma coisa mais madura. Certo. Coisa diferente. Ok. Então, o primeiro voto para Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu também vou concordar com você, eu vou dar o meu voto para Os Homens que Não Amavam as Mulheres, porque o Michael, ele consegue lidar com 3 mulheres ao mesmo tempo, viver 3 romances ao mesmo tempo e deixar todas elas tranquilas, digamos assim. Não, mas sério, o caso dele com a hacker, a Lisbeth, é bem forte, a gente torce desde o momento que eles se encontram para que eles fiquem juntos no final. Então, o primeiro ponto de hoje vai para Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Segunda categoria, vamos ao sorteio. Já a segunda categoria. Latinha super estilosa. Latinha mágica. Segurei, latinha. Segunda categoria. Segunda categoria, sinopse. Sinopse, que é a história do livro, que nós vamos analisar agora. Seguinte, a primeira sinopse que nós vamos falar vai ser dos homens que não amavam as mulheres. E no livro, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, nós temos o Mikhail Blomkvist, que é um jornalista, editor-chefe da revista Millennium. Além de diretor-chefe, ele é coproprietário da revista.
Muito famoso também. Muito famoso. Né, lá no país. E a revista Millennium, ela é uma revista que traz o nome, a série Millennium. Ela é uma revista que desmascara escândalos políticos e financeiros. É como se fosse a Veja. Isso, a Veja aqui do Brasil. E no começo do livro, o Mikhail está sendo processado por uma dessas grandes empresas por difamação. Paralelamente a isso, nós temos a Lisbeth, que é uma outra história. A Lisbeth, ela é uma jovem, não é tão jovem assim, mas ela aparenta ser mais jovem do que ela realmente é, que ela está sob a tutela do governo. Isso, porque ela perdeu os pais. Que ela não tem mais os pais. E a Lisbeth, ela é toda cheia de piercing, tatuagens, ela tem um dragão enorme nas costas. Um cabelo diferente. Um cabelo diferente. E aí esses dois personagens que parecem que não tem nada a ver um com o outro, e você pensa nunca que eles vão se cruzar na história, eles acabam se cruzando. Por quê? Porque existe um bilionário lá no país deles que está investigando o desaparecimento de uma sobrinha que aconteceu há 30 anos atrás. O desaparecimento dela é meio estranho, porque imagina o seguinte, a família toda, uma família gigante, todos eles reunidos numa ilha, e aí do dia pra noite a menina desaparece. Onde ela foi parar? Quem sequestrou a menina? Quem desapareceu com a menina? Isso já fazem 30 anos. E no aniversário do desaparecimento dela, esse bilionário recebe um quadro com uma flor, todo santo ano, há 30 anos. Então ele acha que a menina foi assassinada e que o assassino está solto ainda brincando com ele. Então, como o Mikhail está sofrendo um processo de difamação do governo e está tendo que pagar multas, ele vai ter que cumprir um tempo preso na cadeia, esse bilionário convoca o Mikhail para investigar o caso, propõe uma grana enorme para ele, um valor altíssimo, e aí não tem como ele não falar não, né? E aí o Michael aceita e começa a... O Mikhail aceita investigar o caso e começa a fazer as suas pesquisas. Só que chega um certo momento e a pesquisa dele dá na parede, porque ele não tem mais para onde seguir, não tem mais rastros de seguir. E aí é quando ele conhece a Lisbeth, e ela é uma hacker, e ela conhece outros caminhos, outros meios de conseguir informação. Então é aí que o ponto deles, eles se cruzam, né? A história deles se cruzam, e os dois juntos desvendam o mistério por trás dos homens que não amavam as mulheres. Essa é a história, a sinopse, uma breve sinopse. E agora nós vamos falar sobre a sinopse da menina que roubava livros. E no livro, A Menina que Roubava Livros, nós temos a personagem principal, que é a Liesel, uma jovem alemã, que ela está sendo levada pela mãe, junto com o irmão, para serem adotados por uma outra família. Isso. E durante o percurso, essa viagem, o irmão da Liesel morre. E a morte aparece para levar o irmão da Liesel. E na verdade a morte não aparece aí, não. A morte aparece no começo do livro. Porque a morte é a narradora do livro. Exatamente. Certo? Sim. Tanto que na contracapa do livro diz assim: quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. Exatamente. Mas o primeiro encontro, realmente, da morte com a Liesel é na morte do irmão da Liesel, quando ela leva o menino. Só que a morte, ela cria uma afinidade pela Liesel realmente no enterro do irmão, que é quando a Liesel rouba o livro do coveiro. O livro cai e ela rouba o livro. O Manual do Coveiro. O Manual do Coveiro. Exatamente. E aí o que acontece? A Liesel vai parar na casa dessa família que adota ela, e é num bairro que fica próximo a Berlim. Então a Liesel vive ali todos os anos da Segunda Guerra Mundial, desde o auge da Alemanha até o começo até a queda dela, na verdade, né? Então ela vive ali experiências como, por exemplo, o aniversário do Hitler, onde todos ali estão comemorando. Ela conhece uma vizinha que é fanática pelo Hitler, e adora o Hitler e tudo mais. Ela conhece um amigo dela, um dos amigos dela do bairro, vira soldado e vai lutar durante a Segunda Guerra Mundial. O melhor amigo dela é fã do Jesse Owens, que é um atleta americano negro que competiu nas Olimpíadas de Berlim, ganhou as medalhas, então você imagina, né? Um menino alemão querendo ser um negro, naquilo é um absurdo para aquela época. E o mais interessante é que num certo momento do livro, a família que adotou a Liesel, eles têm que proteger um judeu. Existe uma história, uma relação entre esse judeu e essa família. Então esse judeu fica escondido no porão dessa casa,
E aí, a cada momento você acha que ele vai ser descoberto, que os soldados nazistas vão entrar na casa e pegar ele e a família vai acabar sendo presa. Mas, será que isso acontece? Esse é mais ou menos então a sinopse do livro, aí só lendo mesmo para saber o que acontece com os personagens, certo? E agora vamos à votação. Murilo, Essa votação. qual sinopse você gosta mais? Então, gente, eu acho que essa história é fantástica. E O seu voto vai para? meu voto vai pra A Menina que Roubava Livros. Certo. E o seu voto? Então, Murilo, eu vou ter que discordar de você. Eu gostei muito mais da história dos Homens que Não Amam as Mulheres. É um thriller policial frenético, não para um momento, cada página é uma descoberta. Eu sou fã de mistério, eu assumo. Então, o meu voto vai para os Homens que Não Amam as Mulheres. E como deu empate, então, fica 1 ponto para cada um, ok? Vamos sortear então a terceira categoria de hoje. Murilo, sua latinha mágica. Próxima categoria. Próxima categoria. É. Autor. Autora. Vamos descobrir um pouquinho sobre o autor, a autora dos livros que nós estamos falando hoje, ok? Agora vamos falar dos autores, então, desses 2 grandes livros aqui, que é o Stieg Larsson, dos Homens Não Amam as Mulheres, e o Markus Zusak, da Menina que Roubava Livros. Eu vou falar do Stieg Larsson. O Stieg Larsson, assim como o seu personagem principal, o Mikael, ele era jornalista também, ele falava sobre políticas, economias lá no seu país. E o que aconteceu? Ele escreveu os 3 livros da série Millennium, e os livros estavam no auge, vendendo milhões. Ele estava na metade do 4º livro, quando ele veio a ter um ataque cardíaco fulminante e faleceu. Isso ele já tinha 50 anos de idade. A família tem uma vontade muito grande de lançar esse 4º livro, finalizar ele, né, com algum outro autor, e lançar esse livro, que eles dizem que é muito importante para a saga, mas não tem nada confirmado, porque existe todo um lance de direitos autorais, editoras e tudo mais. Mas ele foi muito famoso no seu país, um jornalista super reconhecido e que fez muito sucesso pelo mundo todo com a vendagem dos livros e tudo mais. E o autor de A Menina que Roubava Livros é o Markus Zusak. Um autor, ele nasceu em 1975, filho de pai austríaco e mãe alemã. Ele mora em Sydney, ele nasceu em Sydney. Sim. Ele tem 5 livros publicados, mas no Brasil nós temos apenas 2, que é Eu Sou o Mensageiro e A Menina que Roubava Livros. Infelizmente, ainda não traduziram e não lançaram outro livro aqui. É engraçado que aqui no Brasil, A Menina que Roubava Livros chegou primeiro que Eu Sou o Mensageiro. Depois que veio Eu Sou o Mensageiro, Eu Sou o Mensageiro é o primeiro livro dele, na verdade. Então, meio que trocou a ordem. Foi invertido. A gente espera que os próximos 3 livros cheguem logo, né? Por favor. Pois é. E então, Murilo, seu voto? Meu voto vai pro autor que tá vivo. A Menina que Roubava Livros. E o seu? Eu vou discordar de você novamente, eu vou votar no Stieg Larsson. Apesar do Marcos ter escrito uma história muito da hora, colocando a morte como narradora, ter feito vários personagens, eu achei que o Stieg Larsson ele fez um thriller policial sensacional, frenético, cada página você monta um quebra-cabeça do enigma, do mistério, da história, e aí quando você acha que sabe uma resposta já vem mais 3 perguntas. E, pensando um pouquinho mais, não foi só um livro, são 3 livros, na verdade, da série. Então acho que o Stieg Larsson merece o meu voto, com certeza. Então, ficou 1-1 nesse caso. E agora, então, vamos sortear a 4ª categoria. Numa categoria com a latinha super mágica. A latinha tem cheiro. Segura. E a próxima categoria? A penúltima de hoje, talvez, né? Penúltima principal. Personagem principal do livro. A gente já falou aqui um pouquinho deles, mas vamos explorar mais a fundo esses personagens principais. Bom, e a Liesel, a personagem principal da Menina que Roubava Livros, ela é uma menina muito esperta, muito peralta até, né? Sim. Ela no começo da história ela é analfabeta. Quem ensina ela a ler é o pai adotivo dela, que ensina ela a ler porque ela roubou o livro do coveiro e ela quer saber o que está escrito ali, o que conta naquele livro. Né? E ela tá pronta com todo, não com todo mundo, mas ela tem os amigos dela, os meninos que estão
fazem parte da turma dela, né? E eles roubam, além de roubar livro, ela rouba goiaba. Exatamente. E ela é uma menina tão corajosa que ela entra na casa do prefeito, invade a biblioteca do prefeito para conseguir os livros. Pra roubar os livros do prefeito. Fazendo jus ao título da história, né? Exatamente. Muito bem. E o meu personagem principal, que é o Mikhail Blomkvist, como a gente já falou aqui também, ele é um jornalista super reconhecido lá no país que ele atua. Ele tem um apelido lá chamado Super Blomkvist, porque como ele é o cara que desvenda todas as fraudes de empresas, todas as corrupções de políticos e tudo mais, ele é conhecido como Super Blomkvist. E aí o que acontece? Ele, além disso tudo, como a gente já falou na parte do romance, ele pega geral ainda por cima, ele tem um caso com a sócia dele, tem um caso com a hacker, com as pessoas que ele está investigando. Só que ele é um cara que também acaba sendo muito odiado, né, por todas as pessoas. Então, vira e mexe, ele está envolvido em alguma encrenca, tem alguém tentando matar ele, tentando colocar ele atrás das grades. Então ele é um personagem muito interessante, é um cara que fuma, é um cara que bebe e tá ali, desvendando os mistérios para serem revelados na revista Millennium. E o seu voto, Murilo, então, da parte da votação? O meu voto é, claro, vai pra Liesel. Não, pra Liesel. Porque eu acho... Não porque acho que seja melhor, mas pelo que ela passou. Só por isso. Acho que pela história de ter vivido na Segunda Guerra Mundial. Por ter vivido na Segunda Guerra Mundial, o nazismo ali, o meu voto vai pra ela. Entendi. Eu vou discordar de você novamente, porque o meu voto vai pro Mikhail. Porque ele também, tudo bem, ele não passou na Segunda Guerra Mundial, mas ele passou cada perrengue, cada dificuldade que, olha, não vai fácil, viu? Não é fácil. Então o meu voto vai pra ele. Então, beleza, então. Vamos sortear mais uma categoria. A última de hoje. É a última, né? É, a última do tempo normal, digamos assim, né? Se tiver empate, vamos ter que ir para mais uma outra categoria, né? Então... A última categoria é localidade, onde a história se passa. Muito bem. Então, falando da localidade agora dos livros, na última categoria, a menina que roubava livros se passa na Alemanha, num bairro ali próximo à cidade de Berlim, do centro de Berlim, onde acontece toda a parte da história, onde tem a vizinhança dela, da Liesel e tudo mais. Só que acontece isso. Acontece em Berlim na Segunda Guerra Mundial. Isso aí. E nos homens que não amavam as mulheres, a história se passa na Suécia, em Estocolmo. Na verdade, a história se passa em dois lugares. O primeiro local é na Suécia, na Estocolmo, que é onde fica a sede da revista Millennium. E a segunda cidade é a cidade de Hedstedt, que é onde acontece, na verdade, toda a trama da história. Os mistérios estão todos lá. E o Mikhail acaba se mudando pra lá pra investigar a cidade. Ele faz a investigação sobre a sobrinha do milionário. Do milionário, é isso. Do bilionário. E aí, seu voto? O meu voto vai para a menina que roubava livros. E o meu voto também vai para a menina que roubava livros, porque viver na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, não é fácil para qualquer um, não. Pois é. Então a menina leva o ponto nessa categoria, só que dessa maneira nós temos um empate. Nós temos então 4 pontos para os homens que não amam as mulheres e 4 pontos para a menina que roubava livros. E como eu disse lá no começo, se desse empate, nós iríamos sortear mais uma categoria para desempatar. Então, vamos lá, sortear mais uma categoria. Já começamos já com prorrogação já. Na primeira disputa, na primeira batalha. E a categoria que vai desempatar é... Eram 2 papéis. É... Curiosidade. Que fato interessante tem por trás do livro? Vamos descobrir? Agora. Valendo o ponto de desempate agora, vamos falar das curiosidades dos livros. Muito bem. O livro A Menina que Roubava Livros, a curiosidade bacana dele é que o ano que vem, 2014, tem uma estreia prevista para o filme. É uma telona agora. Exatamente, começa a ser gravado.
E o filme ele vai ter a direção do Brian Percival, que foi o mesmo diretor do seriado Downton Abbey. Fez bastante sucesso também. Fez bastante sucesso, tá passando agora a primeira temporada aqui no Brasil. E o roteirista? E o roteirista dele vai ser o mesmo roteirista do filme As Crônicas de Nárnia. O terceiro, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Bacana. Vocês podem procurar na internet também, já tem várias fotos já dos atores, algumas fotos do set de filmagem do filme. Tá bem interessante lá pra vocês já irem se familiarizando com as pessoas que vão fazer os personagens. Isso, e o livro também ganhou, ele tem um trailer muito bacana. Que foi de uma premiação que ele participou. Exatamente, foi do Teen Books Videos Awards. Isso. Foi em 2006, foi o ano que o filme foi lançado. É isso, a gente vai deixar o link do trailer do livro aqui embaixo. Precisa acessar. E falando então, uma curiosidade dos homens que não amam as mulheres, esse filme, antes de ele ser, esse livro, antes de ele ser adaptado pro cinema americano, que foi um filme que estreou há uns 2 anos atrás, ele já tem uma trilogia lá na Suécia, que foi feita com os atores lá do país e tudo mais, e foi bem bacana, assim, ele é bem fiel ao livro. O americano também é bastante fiel, só o finalzinho que muda alguma coisa assim, mas ambos são fiéis na verdade, né? E a versão americana do filme foi indicado a 5 Oscars, melhor atriz, melhor montagem, melhor edição de som, melhor mixagem de som e melhor roteiro. Foi o David Fincher que fez, que é o mesmo que fez o Clube da Luta e tudo mais. Então é bem bacana, assistam um filme que vale a pena assistir, ver, ler e ver. Então, Murilo, o seu ponto vai para? O meu ponto vai para A Menina que Roubava Livros, porque a curiosidade dele é bacana, porque é um livro, que é um filme que está sendo aguardado aí por muita gente. E a sua pontuação? O meu ponto? Então, Murilo, eu vou ter que concordar com você agora. Tá sendo bem aguardado esse filme, desde que o filme foi lançado lá em 2006, já todo mundo fala, tem que filmar, desde que o livro foi lançado em 2006, todo mundo já fala, tem que filmar, tem que fazer uma versão pro cinema e tudo mais. Então, vamos torcer para que o filme seja tão bom quanto o livro, né? E aí dessa maneira, então, com esses 2 pontos, A Menina que Roubava Livros desempata ficando 5-4. E ela é então temos grande vencedora da semana, A Menina que Roubava Livros. Então, mas foi uma disputa bem acirrada, né? Foi. 5-4, né? Juntinho ali, né? Teve que ter um desempate. Teve que ir pra prorrogação para desempatar. Então é aquilo que eu disse, os 2 livros valem muito a pena ser lidos. Só que A Menina que Roubava Livros vale a pena ser lido antes. Depois leia Os Homens que Não Amam as Mulheres. Tá certo? Então esse foi o nosso vídeo da semana, da Batalha de Livros. Semana que vem temos a disputa aí de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban contra Comer, Rezar e Amar. Então, são livros totalmente diferentes, um livro de fantasia, um livro de praticamente autoajuda. Mas acho que vai ser uma bastante interessante, né? Boa. Qual será que vale a pena ler primeiro? Certo? Certo. Então é isso aí, gente. Nós ficamos por aqui. Sim, eu sou da família da Targaryen. Hoje é o último episódio da 3ª temporada, estou muito ansioso. Mas nos vemos na semana que vem, beleza? E é isso aí, se você curtiu o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal aqui embaixo para receber os próximos vídeos das semanas seguintes. Dá um like aqui no nosso vídeo também. Curte a nossa página lá no Facebook. Segue a gente no Twitter. E é isso aí, beleza? Então, até semana que vem, galera. Até semana que vem. Com mais uma batalha de livros.